Intel ou AMD em 2025, qual vale mais a pena? Nesse vídeo aqui eu separei todas as faixas de preço Intel versus AMD. Qual o processador é mais potente e compensa mais? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Bom, rapaziada, então eu separei todas as faixas de preço e o link de todos os processadores que eu citar aqui no vídeo vai estar na descrição no menor preço possível, beleza? Toda semana eu vou estar atualizando esses links, fechou? Então se você tá com dúvida aí de montar um PC Gamer, não sabe qual processador escolher, placa de vídeo, placa-mãe, e você tá precisando de ajuda, aí na descrição também vou deixar o link da minha consultoria de PC Gamer, tá? Onde eu pessoalmente te ajuda a escolher o melhor PC Game pro seu orçamento. Então se você tiver interesse e quiser ajuda, acessa o link na descrição e bora lá, rapaziada. Bom, então vou começar aqui com a faixa de R$200. Sim, rapaziada, tem processadores de R$200 ainda. E aí, começando com a opção da Intel, temos aqui o Xeon E5 2680V4, rapaziada. Esse daqui é um Xeon, provavelmente você já conhece, né? Um processador muito popular aqui no Brasil, porque é um processador custo-benefício, né? É de uma geração bem antiga já, mas que tem um desempenho ótimo, tá, rapaziada? Esse daqui é o Xeon mais potente que existe no AliExpress, que tem um custo acessível, tá? Tem processadores mais potentes, mas aí fica desproporcional. Ele tem 14 núcleos, 28 threads, tem 120 watts de TDP, então consome bastante energia. Mas aqui, rapaziada, tá custando R$60 mais R$27 de impostos. Eu consegui esse preço porque eu criei uma conta nova aqui, tá? Na verdade eu não tô logado, mas se eu criasse uma conta nova, eu conseguiria esse preço. Se não fosse isso, ele custaria na faixa de R$130 mais ou menos. É um processador, rapaziada, que vale muito a pena, tá? Mas tem alguns poréns aqui. Vou explicar pra você entender qual que é a melhor situação pra você. Pra linha Ryzen, o único Ryzen abaixo de R$200 é o Ryzen 5600. Eu já tive esse processador e posso falar que é um processador muito lento, tá? O Xeon é extremamente superior. Eu até separei aqui um comparativo entre os dois, até deixando crédito aqui pro PC do Fafá, tá? Que fez esse vídeo. E aqui no Zero Dawn, você pode ver que, olha só, antes de tudo, né? Esse daqui é o Ryzen 5 de quinta geração. Então, o Ryzen 5 de primeira geração é muito inferior, tá? Esse daqui é o de quinta geração e como vocês podem ver, o Xeon, ele acompanha super bem. Tá quase o mesmo FPS. Até aqui no CS2, que é um jogo competitivo, olha só, a média tá igual, praticamente a mesma, mesmo desempenho. Claro, o Xeon, ele é um pouco inferior, tá? Para jogos, né? Para trabalho, o Xeon é melhor porque ele tem mais núcleos e você pode ver que ele acompanha uma 3070 aqui numa boa, tá? Mas aí no Cyberpunk a diferença ficou maior realmente. Isso prova que, se comparado ao Ryzen 5 de quinta geração, ele já dá muito bem, comparado ao de primeira geração, ele é muito superior mesmo, tá? E se você for comparar o preço das placas-mãe, a placa-mãe do Xeon custa na faixa aqui de R$330, já incluso a taxa do amor, tá? Enquanto que uma placa-mãe AM4 tá custando aqui R$420. Você até acha algumas um pouco mais barata, R$400 mais ou menos. Então fica na faixa ali de 150, R$200 a mais de diferença que você tem comprando o Ryzen em relação ao Xeon, tá? Então a vantagem do Xeon é que você tem um desempenho extremamente superior e ainda gasta menos. A vantagem do Ryzen é que você já tem uma placa-mãe que já vai conseguir fazer upgrades depois. Então aqui você consegue colocar um Ryzen 5 5600, por exemplo, um 5700X, apesar de que essa placa-mãe não é tão recomendada assim, né? Mas você consegue colocar. Então você consegue fazer upgrade muito facilmente. Só que tem um detalhe que as pessoas não falam, que é o seguinte: às vezes você não quer fazer upgrade no futuro. Então o Xeon vale muito mais a pena porque o desempenho dele é praticamente o mesmo que o Ryzen 5 de quinta geração. O 5500 no caso, que é equivalente ao de terceira geração 3600, né? Mas enfim. Então logo de cara você já tem um desempenho ótimo. E se por acaso no futuro você quer fazer upgrade, é muito mais fácil você comprar um kit novo e aí você vende o kit Xeon. Até porque tem tanta demanda por esses processadores que no OLX você vende rapidinho e não precisa passar sufoco, porque esse 1600 aqui, rapaziada, ele é lento, tá? Bem lento mesmo. Ele é equivalente ao i5 de terceira, quarta geração. Então é muito, assim, bem antigo mesmo, tá? Você vai passar bastante dor de cabeça nele. Então eu não recomendo isso, tá? Pra ninguém, beleza? Então a conclusão é que pra essa faixa de R$200, a Intel é vencedora, na minha opinião, tá? Comenta aí se você tem uma opinião diferente, mas enfim, bora pra faixa agora dos R$500. E antes da gente continuar, eu vou explicar aqui também um negócio, que é a questão do preço das placas-mãe, pra não ter que ficar repetindo, né? Uma placa-mãe AMD, média aí, né, de entrada, na verdade, fica na faixa dos R$400, R$420, enquanto que a mais barata da Intel que eu achei hoje custa R$460. Então, podemos dizer que é praticamente o mesmo preço, tá? A diferença é muito pequena, na faixa de R$50 ali pra pôr em média, tá? Então, antigamente o preço da placa-mãe da Intel era muito mais caro, a diferença era muito grande, de R$150, R$200, e hoje em dia ficou muito mais em conta. E até as placas-mães intermediárias mesmo, olha só, essa daqui é uma B550 da AMD, na faixa de R$740, enquanto que uma placa-mãe da Intel tá até mais barato, olha só, essa eu separei aqui da Asus, que é uma marca muito boa, por R$700 também. Então, pra você ver que hoje em dia, essa questão do preço da placa-mãe não impacta muito mais os nossos cálculos, tá? Só no caso do Xeon mesmo, que a placa-mãe é muito mais em conta. Então agora sim, falando dos processadores, né, depois desse disclaimer, o processador da Intel nessa faixa de preço é o i3-12100F, tá? É um processador aí de 4 núcleos, 8 threads. Para jogos ele é muito bom, tá? Muito potente, só que para trabalho ele é ruim porque ele tem 4 núcleos, né? Então não é recomendado se você quer fazer live, se você quer gravar vídeo, editar vídeo, não vai ser um bom processador, beleza? Em comparação agora com o AMD, a gente tem o Ryzen 5 4500, que na verdade
verdade, é um refresh aí da AMD, que é como se fosse um Ryzen 5 de segunda geração, o 2600. E isso é uma notícia ruim, tá, pessoal? Porque esse 2600 é tão ruim quanto o 1600. Na verdade, ele é sim melhor, porém, ainda assim são processadores muito ultrapassados pro tempo de hoje. Tanto que o Xeon lá de R$80, ele é melhor que esse 4500, tá? Esse sim é melhor que o 4500, então não faz sentido nenhum. Se você pode pagar, literalmente, o kit do Xeon custa o valor desse processador. Então não compensa de jeito nenhum. Só que, para não dar vitória pra Intel, ainda tem um ponto aí que eu tenho que falar pra vocês, que é basicamente o processador do AliExpress, tá? Que é o Ryzen 5 3600. Esse sim é um processador muito bom, tá? Muito competente. Ele tem 6 núcleos, 12 threads, consome pouca energia, né? 65 watts. Não vem com cooler, tá? Enquanto o i3 aqui, ele já vem com cooler. Então, você tem essa vantagem, né? Com o processador da AMD aqui, você vai gastar na faixa de R$600 no total. Mas aqui, por enquanto, ele tá custando R$490. Mais uns R$100 de cooler aí. Fica mais caro que o i3. Só que, se você for pôr o comparativo aqui, você pode ver que a diferença dos dois é, assim, é muito pequena, tá? Em alguns jogos, realmente, a diferença pro i3 é muito favorável ainda, tá? Em alguns jogos é muito parecido, FPS, olha só a média aqui embaixo, você consegue ver, né? A parte de baixo do vídeo. Mas, no geral, dá pra ter uma noção, sim, que o i3 é melhor. Só que tem um detalhe, cara, muito importante, que aí vai variar de pessoa pra pessoa, porque se por acaso você for trabalhar com PC, o Ryzen 5 vai dar um banho no i3. Então, se você trabalha com edição de vídeo, por exemplo, que usa muitos núcleos, o Ryzen 5 é simplesmente melhor. Mas agora, se você for comparar com o Ryzen 5 4500 que tá aqui no Brasil, aí sem chance, tá? Aí melhor você comprar o Xeon mesmo, tá? Ou o i3, né, que é melhor que o Xeon com toda certeza, mas enfim, acho que deu pra ter uma noção aqui. Então, a vitória aqui da faixa dos R$500 eu ainda vou dar pra Intel, tá? Porque apesar do Ryzen 5 ser melhor pra trabalhar, a diferença não vai ser tão grande, porque como processador ele é muito melhor, já vem com o cooler, tá? Então já tá no Brasil, você não vai ter que esperar. Então são vários fatores que favorecem a Intel nessa faixa de preço. Só que se você trabalha com um PC, né, ou quer fazer live, quer algo que consuma mais núcleos, sem ser jogos, porque nesse caso não, mas a vantagem é sim pro Ryzen 5, tá? Então é de caso para caso, os dois conseguem fazer upgrade para geração futura também, então tá tranquilo. Agora vamos para a faixa dos R$700, e aqui com o processador da Intel, a gente tem o i3 de 14ª geração, que é um pouquinho à frente do 12100F, tá? Ele tem sim uma diferença bem considerável. Esse daqui já vem com cooler também, tá vendido aqui na Gigantech. Lembrando que eu vou deixar o link mais barato na descrição na hora que eu for postar o vídeo, né? Eu vou conferir e sempre vou atualizando também. E da AMD a gente tem o Ryzen 5 5500, que é meio que o processador do comparativo lá com o Xeon, né? Que deu pra ver que o Xeon é muito parecido com ele. Só que, claro, né? Pra trabalho ele é muito melhor, né? Um processador muito mais atual. Já vem com cooler também, né? Já tá aqui no Brasil, tem garantia, tem várias vantagens. E tá meio que o mesmo preço, né? Tá um pouquinho mais barato pro Ryzen 5. Só que um detalhe, eu achei o benchmark aqui pra fazer a comparação. E o i3 12100F, né? Que é o de 12ª geração, não é nem o de 14ª aqui que eu mostrei pra vocês, é mais potente que o Ryzen 5 5500, tá? Em alguns jogos fica bem pau a pau, mas no geral o i3 ele é mais potente. Olha só que no Forza, por exemplo, a diferença chega a ser bem grande, tá? Então os dois eles são meio que o mesmo desempenho. Só que esse é o de 12ª geração que custa R$500. Então o de 14ª eu não achei o benchmark aqui pra fazer comparação, mas o de 14ª geração tem muito mais desempenho. E aí nesse caso, novamente faz muito mais sentido, na minha visão, pegar o da Intel, tá? Isso porque o desempenho é muito superior e só tem algumas exceções para caso você for trabalhar com PC mesmo, tá? O foco for realmente trabalho. Se você for só, vou trabalhar, vou editar os meus próprios vídeos aqui, não preciso de tanto desempenho, é um vídeo que não é tão pesado assim, o i3 ele já tem um desempenho muito bom. Então nesse caso, novamente para a faixa de R$700, eu tô dando a vitória aqui para Intel novamente, tá? Porque o desempenho, cara, não tem nem como comparar. Agora vamos para a faixa até dos R$800. Parece uma diferença pequena, né? Até 700 e até 800, mas sim tem algumas diferenças bem consideráveis, tá? Isso porque agora o processador da Intel é o i5 12400F, que também tem 6 núcleos e 12 threads, tá? Então não tem mais aquela desculpa de, pelo menos o AMD é melhor para trabalhar. Não, porque nesse caso o i5 também tem 12 threads e 6 núcleos, né? E é um processador muito potente, durou muito tempo assim. E uma coisa muito interessante é que dessa 12ª geração é porque ela tem margem para 13ª e 14ª geração da Intel. Então tem algumas opções de upgrade, tá? Enquanto que o processador da AMD, eu separei duas opções aqui, né, que você pode comprar, que é basicamente o Ryzen 5 5600. O processador mais popular da AMD por muitos anos, tá? Um processador assim que durou assim muito tempo, foi muito recomendado. E aí aqui no AliExpress, se você for fazer a soma, ele tá saindo na faixa de R$750, ou seja, mais barato que o Intel. E aqui no Brasil também, né? Só que aqui no Brasil tá um pouquinho mais caro, só que ele já vem com cooler, né? Então, ao mesmo tempo, na minha visão, acho que vale muito mais a pena comprar aqui no Brasil já, tá? Apesar de que é uma compra internacional,
nacional, então também vem de fora, mas os dois ficam bem pau a pau ali na questão de preço, tá? E aí se você for comparar aqui, ver o benchmark, esse canal aqui é muito confiável, tá? Você pode ver que o i5 é superior em jogos, tá? Não tem como comparar, assim, realmente o i5 é melhor. Aqui no PUBG até teve uma diferença favorável pro AMD, tá? Mas depois aqui, se você for pegar os outros jogos, realmente o i5 dá um banho, assim. Vou passando rápido, né? Mas se quiser pesquisar mais a fundo também, tem o canal aqui, Testing Games, é bem confiável, tá? Você pode ver, todos os jogos aqui, tirando o PUBG, o AMD foi pior, tá? Aqui no Microsoft também, mas no geral vai ser isso, né? E para trabalho também, como esse daqui também tem 6 núcleos, 12 threads, apesar dele ter um clock mais baixo, para trabalho ele ainda é melhor, tá? Fora que tem uma coisa que poucas pessoas falam, é que o i5 ele ainda tem a margem para 13ª e 14ª geração. E o AMD não, o AMD já tá aqui na quinta geração. Para você pegar o AMD de série 7000, você tem que comprar outra placa-mãe que é mais 600, 700 reais. Então você tem o trabalho de comprar outra placa-mãe, aí vender o kit antigo é muito mais trabalho. Enquanto que o da Intel você tem um desempenho melhor e uma margem de upgrade também melhor, tá? Então nessa faixa de 800 reais, vitória da Intel novamente, tá, rapaziada? Quem diria que Intel valeria mais a pena no Brasil? Antigamente era totalmente o oposto. Mas enfim, agora passando para a faixa dos 1.200 reais, tá? O primeiro processador que a gente tem aqui agora, começando pela AMD, né? É o Ryzen 7 5700X, um processador também muito bom, que para falar a verdade, para jogos não tem tanta diferença do 5600, tá? Só que a diferença dele para alguns jogos sim é relevante, porém para trabalho é muito maior a diferença, tá? Se você for só jogar com PC, na minha visão, tá? Na minha opinião, compensa muito mais você pegar o 5600 mesmo, que apesar de ser pior que o i5, mas você já tem um processador da AMD, por exemplo, um 3200G, 4600G, o Ryzen 5 5600 já aguenta placas muito top, 4060, 4060 Ti, até uma 4070 Super mesmo ele aguenta, tá? Mas o 5700X é um upgrade sim, tá? Mas só vale, na minha opinião, se for para trabalhar. Agora, o Intel, temos o i5 12600K, que ele é mais caro, tá? Ele é 100 reais mais caro. Ele é um processador mais quente também. Você pode ver que ele consome aqui, ó, o TDP dele é de 125 watts, enquanto o da AMD é 65, então ele consome bem menos, tá? Então com esse daqui você vai ainda ter um pouco mais de gasto com cooler, mais uns 150 reais. Mas aí se a gente for fazer um comparativo, não tem o FPS médio aqui embaixo, tá? Mas você pode ver aqui que o FPS do i5 é superior, tá? O i5 aqui, o FPS aqui na parte de baixo, olha só, no Cyberpunk, muito maior diferença de FPS, tá? Não tem nem como comparar, você pode ver o 1% low aqui também, extremamente mais alto. E não tem nem como comparar, todos os jogos aqui são vantagens pro i5, pessoal. Menos aqui no Microsoft, né? A AMD, pelo visto, tem realmente uma vantagem nesse jogo, deve ter uma otimização um pouco melhor, mas no geral o i5 vai ser melhor. E novamente, né, ele tem a questão do upgrade também, que ele, com o i5 você consegue colocar uma placa-mãe de 14ª geração, enquanto que o Ryzen não. O Ryzen você já tá com o melhor processador da linha Ryzen possível nesse socket, claro, né? Não tem pra onde melhorar. Então, novamente, rapaziada, se você tá montando o PC do zero, a vantagem é pra Intel até agora, tá? Todas as faixas de preço a Intel ganhou, só que tem um detalhe que eu sei que algumas pessoas podem estar pensando agora, que é o seguinte: a Intel não tem processador com vídeo integrado forte. Então, se você não quer comprar uma placa de vídeo agora, esses processadores não vão rodar os jogos sem nenhuma placa de vídeo, porque eles foram feitos para você colocar uma placa de vídeo neles. Enquanto que os processadores da linha G da AMD, 3200G, 4600G, 5600G, eles rodam jogos muito bem. Já montei vários orçamentos, eu vou deixar no card aqui vídeo de PC de 1.500, 2.000 reais, que rodam jogos assim super bem sem placa de vídeo, e nesse caso vale muito mais a pena os processadores da AMD, porque a Intel simplesmente não tem opção. Eu não incluí nessa lista justamente porque não tem com o que comparar, entendeu? É injusto essa comparação. Mas nesse caso, se você está procurando montar um PC sem placa de vídeo por agora, o PC mais barato possível vai ser com esses processadores Ryzen sem placa de vídeo, beleza? Inclusive na descrição eu vou deixar o link dos Ryzen com placa de vídeo integrada mais barato possível aí na descrição, fechou? Mas seguindo aqui para a faixa dos R$1.500, o primeiro processador é o i5 de 14ª geração, uma ótima opção de upgrade para você fazer nos processadores que eu citei mais cedo da Intel, né? Processador assim muito potente, comparado com o da AMD, o Ryzen 7 5700X3D, rapaziada. Esse daqui você ainda não precisa trocar de placa-mãe, então fica ali naquele pau a pau que eu tinha falado mais cedo, né? E aí se você colocar um comparativo, né? Aqui eu peguei o comparativo do Peperaio, né? Que é um canal assim brasileiro muito recomendado. O cara faz uns benchmarks muito tops. Você pode ver aqui que no final das contas, o Ryzen 7 5700X 3D, né, que é esse daqui, contra o i5 de 14ª geração, tem sim uma diferença, tá? Mas é uma diferença muito mínima para falar a verdade. E também, se você for ver, o Ryzen 5 5800X3D, né, Ryzen 7, ele acompanha muito melhor o i5 de 14ª geração. Só que no Brasil, você pode ver que não vende mais esse processador, tá? Só tem o 5700X3D mesmo. O 5800X3D tá aqui, ó, na faixa dos 2600, 3700, justamente porque acabou o estoque, basicamente, né? Não tem mais. Só tem o 5700X3D. Então, dá para perceber que
o i5 acaba sendo um pouco superior. Só que, parando para analisar, é meio que equivalente a cada faixa de preço, né? E um detalhe muito importante também é que o Ryzen 7 ele consome muito menos energia. Você pode ver aqui, ó, que no final das contas, o i5 sempre acabou estando superior, sim, tá? Não tem como negar isso, ele sempre tá acima do 5700X 3D, mas ele custa bem mais, tá? Então aqui, pra falar a verdade, a minha vitória vai pra AMD nessa faixa de preço, tá? E até porque tem uma outra opção pra quem pensa mais em upgrade que vale muito mais a pena ainda. Que no caso, rapaziada, é o Ryzen 5 7600X. Ele tá o mesmo preço, tá? Do 5700X 3D, basicamente, né? Meio que a mesma coisa. Só que ele tem um desempenho um pouquinho inferior ao 5700X 3D. Só que o detalhe é que ele tá na primeira geração da AMD. Então daqui a pouco você vai poder fazer upgrade para um Ryzen 5 de nona geração, de 11ª geração, porque ele é compatível. E aí se você for colocar um comparativo aqui, você pode ver que ele fica assim para trás, tá? Só que lembrando, né? O i5 ele custa R$1.700 praticamente. Então o Ryzen 5 custa quase R$250 a menos, enquanto ele consome 105 watts, o i5 já consome 180 watts no Turbo Boost. Então você vai gastar muito mais em refrigeração do que no Ryzen 5 de 7ª geração. E você pode ver que a diferença não é tão grande, olha só, 180 para 185, aí alguns jogos com certeza a diferença vai ser maior, mas no caso do Hogwarts Legacy não é. Aí ó, tem alguns jogos que tem uma diferença assim, na faixa dos 10% ali de diferença, tá, em jogos, mas ali vai ficar bem pau a pau, pra falar a verdade, tá? Não, pau a pau não, mas tem uma vantagem clara pro i5, mas não é tão grande, e considerando a diferença de preço, mas a vantagem do upgrade futuro pro Ryzen 5 7600, eu acho que ele é o que mais vale a pena dentre esses três que eu mostrei. Dito isso, a minha vitória nesse caso vai pra AMD, tá? Que eu acho que vale muito mais a pena nesse quesito. E além disso, se você esticar um pouco a margem, você já tem o Ryzen 5 de nona geração, tá? Que tá R$300 mais caro que o i5, tá? No caso esse daqui. Só que lembrando que esse daqui você vai gastar muito menos com refrigeração do que o i5, tá? Talvez com o i5 você vai ter que gastar uns R$300 no water cooler, R$400 ou num cooler bom, enquanto esse daqui um cooler de R$100, R$150, provavelmente, né, dependendo do seu gabinete e de várias outras variáveis aí, você já consegue refrigerar, então a diferença não sai tão grande assim. E também, se você quer trabalhar com PC, também tem uma opção melhor, que é o Ryzen 7 7700, olha só. Esse daqui é um processador de 8 núcleos e 16 threads, e que vai ter um desempenho muito melhor, tá? Principalmente para trabalho, para jogos não tanto, e enquanto que se você fosse pegar um i7, você teria que pegar o i7 de 12ª geração, que é bem mais antigo, tá? Você vai ter, sim, uma opção de upgrade depois, mas os i7s de 13ª, 14ª geração tem sérios problemas de aquecimento, tá? Então não vale tanto a pena assim. Você vai passando pra essa linha mais high-end, você vai vendo que a AMD compensa mais, tá? Então nessa faixa de R$2.000 também, na minha visão, a AMD ganha, tá? Então compensa mais também na faixa de 2.000. E agora passando pra faixa acima de 2.000, eu só vou mostrar dois processadores aqui, porque como a gente tá passando por transição pra nova linha da AMD, o mercado tá bem bagunçado, tá? Teve alguns processadores que saiu mês passado, tá entrando novos, mas o preço ainda tá caro, então as únicas opções que eu achei aqui que já estão num preço bem sólido é o Ryzen 7 de nona geração, tá? Esse processador aqui tem um desempenho, assim, absurdo de bom. Ele é melhor que o Ryzen 9, justamente porque tem menos núcleos, né? E os jogos se aproveitam mais quando o processador tem nessa faixa de 6 a 8 núcleos. E do outro lado da Intel, a gente tem o i7 de 14ª geração, rapaziada. Lembrando que esse processador não tem margem de upgrade mais, tá? Enquanto que o Ryzen 7 ainda vai ter mais umas 2 gerações no mínimo, mas bem provável que tenha até mais gerações no futuro para você colocar e fazer upgrade nele, né? E se você for ver o TDP no Boost, que ele pega 250 watts, cara, é muito consumo para um processador, enquanto que o da AMD, se você for ver aqui, o TDP dele é de 65 watts. Claro, né, ele vai passar assim desses 65 watts, mas ele consumir 100, 120 watts já é muito para esse processador, tá? Então é menos da metade da diferença de consumo, você vai gastar muito menos com refrigeração, tem mais margem de upgrade, e se a gente for fazer um comparativo aqui, rapaziada, você vai ver que em alguns jogos ele é até superior, tá? Aqui no Cyberpunk não é, né? Mas vai ser aquela mesma história do i5 contra o Ryzen 7, né? Ele fica assim para trás. Em alguns jogos, ó, o CS ele aproveita muito do L3 Cache, né? Que o da AMD é superior. Ele tem muito L3 Cache, então para jogos competitivos ele vai ter um desempenho melhor. Mas é aquela história, né? Em alguns jogos vai ser melhor, outros jogos vai ser pior. Porém, ele ainda tem várias vantagens que eu citei, né? Vai gastar menos energia, vai gastar menos com refrigeração também, né? Então isso conta bastante. E no final das contas, você vai ter um desempenho muito parecido e em alguns jogos até melhor, né? Vai ser bem pau a pau, né? Nesse caso dá pra falar que é pau a pau. Pra falar a verdade, rapaziada, eu até queria citar faixas de preço mais altas, mas pra ser sincero, o mercado tá transicionando, então nesse começo de ano fica bem difícil de falar peças mesmo, porque toda hora tá entrando processador novo e tá saindo os antigos, né? E aí o preço tá bem estável. Esses daqui foram as opções mais estáveis que eu achei, tá? Então, novamente, pra essa faixa acima de 3.000, a AMD ganha, tá? A minha conclusão com esse vídeo é que é o seguinte, se você tá pegando processadores de entrada, os processadores Intel valem mais a pena
pena. Se você precisa de processadores com placa de vídeo integrada, a AMD ganha. E se você precisa de processadores intermediários e high-end, a AMD tá compensando mais também. Eu acho que basicamente essa é a forma mais simples de resumir, lembrando que cada caso é um caso, e se você ainda tá com dúvida, tá, não conseguiu se decidir e precisa de ajuda de alguém para montar o seu PC Gamer, me chama aí na consultoria, tá? O link vai estar na descrição, que eu pessoalmente vou te ajudar a montar o melhor PC Gamer para você, beleza? Lembrando que o link de todas as peças vão estar aí na descrição. Tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu!